E aí pessoal, beleza? Aqui é o Jefferson do canal Viver em São Paulo. E esse canal que eu trago tudo sobre a vida em São Paulo, mas hoje vai ser diferente, pessoal. Hoje é um vídeo que eu vou falar de uma experiência que aconteceu comigo, uma turbulência horrível que nós passamos, tá? Passei por uma turbulência muito forte mesmo. Foi uma tempestade em Barcelona em 2020, ano passado. 2020, em fevereiro, era inverno na Europa. Né? Para quem não sabe, é o oposto. Quando é verão aqui, é inverno lá. Quando é inverno lá, é verão aqui, tá? São trocadas as estações, né? Aqui na Europa. E pegamos uma viagem para Barcelona e foi uma tempestade horrível, tá, pessoal? Foi uma turbulência, o avião levantou em meio à tempestade. Eu até achei errado a companhia ter autorizado aquele voo, mas vou falar isso no decorrer do vídeo aqui. E foi um fato, assim, curioso, que esse dia, pessoal, deu tudo errado. Eu não sou de acreditar nessas coisas, que vai dar tudo errado, eu acredito em Deus, não acredito nisso de, vai dar tudo errado, não sei o que, não tem essas coisas. Mas esse dia talvez até devido à tempestade, né? Numa tempestade, o que se pode dar certo? Exceto você ficar abrigado em casa ou em algum lugar seguro. Então nós fomos também sair nesse dia, já tinha uma passagem comprada de algum tempo, e acabou que pegamos uma tempestade, deu tudo errado desde a hora de sair de casa, pouco depois de sair de casa, chegando no aeroporto, até a hora da volta, pegando o ônibus para chegar em casa pertinho. Então eu vou contar como é que foi, pessoal, desde o começo, e a parte principal disso aqui foi a turbulência, que foi algo assim aterrorizador mesmo. Assim, nós tínhamos uma viagem marcada para Barcelona, tinha comprado com uma antecedência já. E isso era em fevereiro do ano passado, no inverno da Europa. Tínhamos uma viagem marcada para lá, era uma viagem no mesmo dia, chegava bem cedo lá, por volta das 8 horas da manhã por aí, voltava de tarde para casa, 8, 9 da noite. Então era uma viagem, aproveitava um dia lá e voltava. E no outro dia nós tínhamos uma viagem para o Brasil. Eu morava na Europa na altura, ano passado. Eu ia para Barcelona, voltava para casa, dormia. No outro dia eu pegava um voo pequeno, ia para Madrid, e de Madrid eu ia voltar para São Paulo. Tá? Um voo de 10 horas para São Paulo, e depois eu ia para o Rio com minha família, nós íamos para o Rio, vou até pôr as fotos aqui lá no Rio de Janeiro. Fomos para o Rio e depois ia voltar para São Paulo, depois eu ia voltar para lá de novo depois de uns 20 e poucos dias. Enfim, eu ia andar bastante de avião nesse tempo bem curto. E nós chegamos no aeroporto, e a primeira coisa que começou a dar errado foi assim. Então saímos de casa e fomos para o aeroporto para ir para Barcelona. Chegando no aeroporto, o que acontece? Perdemos um voo. Nunca tinha acontecido isso comigo. Já andei mais ou menos uns 20, 30 voos, nunca perdi um voo. Chegou lá, perdemos o voo. Aconteceu que teve que comprar passagem na hora porque já estava tudo programado. Ou voltava para casa, desistia ou comprava outra. Resolvemos comprar. Só que eu tinha comprado a passagem em preço bom, porque na Europa, muitas épocas, passagem fica bem barato. E na altura você comprar na hora ficou acho que 4 vezes ou mais caro. Tá? Uma passagem que eu já tinha, tivemos que gastar muito dinheiro ali na hora. E também tivemos um problema lá de atendimento, no mesmo dia, com 2 funcionários, um cara e uma mulher. Pô, o cara falou umas coisas lá pra mim, eu fui só perguntar se eu perdi um voo, se eu poderia ter sido colocado no próximo. Acho que o cara falou umas coisas lá que não deu. Compramos a passagem, só que tínhamos pouco tempo, quase perdendo o outro voo, porque eu esqueci o passaporte em casa. Eu ia tentar embarcar só com o meu visto de residência, eles não deixaram. Mas isso é uma lei mesmo, não pode, tem que ser passaporte. E eu pensei que com visto eu ia conseguir, não deu, eu tinha esquecido o passaporte, tive que pegar um Uber, gastar mais dinheiro com Uber, já tinha gastado com passagem, fui correndo para casa buscar meu passaporte. Fui correndo com Uber, voltei, quase não deu tempo para preencher, fazer a compra lá no guichê da companhia. Tudo bem, aí nós embarcamos. Pessoal, uma ressalva, eu não lembro se foi esse dia, mas teve um dia que eu estava no aeroporto, nesse mesmo aeroporto, e eu esqueci meu celular naquelas caixas que passam na esteira. E eu tive que voltar correndo para buscar. Eu acredito que foi esse dia, tá? Uma coisa a mais para dizer que deu errado, mas eu acho que, tenho quase certeza que foi esse dia que eu deixei meu celular lá e tive que voltar correndo lá do portão de embarque para lá para buscar o celular. Então, seguimos, tá? Um voo, o clima na cidade ali na hora que o avião levantou estava bom, começou a chegar em Barcelona, passou por Madrid, foi chegando em Barcelona, começou a ficar ruim. Era um voo de mais ou menos 2 horas. E algumas pessoas começaram a passar mal. E a janela do avião, você não via nada porque uma neblina cobriu, né? Mas era o começo da tempestade. E na hora, mas até tudo bem, eu estava acostumado, já ando de bastante avião. Já uma vez eu estava vindo de Marsella para Barcelona, o avião deu um pulo, parece que passou num buraco. Eu nem liguei, tipo, acordei assim e tal. Continuei, já estava acostumado um pouco. E o avião foi, e algumas pessoas começaram a passar mal e vomitar. E tinha um cara que estava no banco de trás, vomitou, pegou na blusa da minha mulher, sujou tudo aqui. Eu acho que ele poderia ter baixado a cabeça, né? Não, ele vomitou pra frente, acabou que a roupa dela foi perdida. E ela tinha comprado essa roupa um dia antes, somente para ir pra viagem, que era aqueles casaco corta-vento. Então, perdeu ali. Eu fui até falar com um cara depois, ele falou que não deixaram ir no banheiro. E é verdade mesmo, não podia, porque
estava em turbulência, então não podia ninguém levantar do banco. Já começou aí. Chegamos lá em Barcelona, a praia estava fechada por causa da ventania, não podia ir na praia, não conheço a praia de lá, não podia também ir naquele parque Güell, fomos lá à noite, perto da noite assim, não gostei também, tava fechado pelo risco do vento e tal. Andava na La Rambla ali, tava com muita chuva, mas não era chuva forte, tá? Daí eu fui ali na parte da La Rambla, fomos ali naquela laboqueria, eu tenho até a foto, tal, ali vende uns sucos, umas frutas. Laboqueria é tipo o Mercadão de São Paulo, só que numa versão de lá, entendeu? É parecido, é tipo um Mercadão lá de Barcelona. Daí tudo bem. Daí o dia eu não gostei muito, tá? Eu já passei por muitas cidades da Europa, assim, já fui para Nice, já fui para Paris, já fui para Ghent na Bélgica, já fui para Madrid, já fui para Nice, Marsella eu passei bem pouco, fui para algumas outras cidades também, tá? Fui na Normandia, mas naquela ocasião Barcelona eu não gostei muito, tá? Não sei se foi por causa da tempestade, porque como você vai aproveitar um lugar na tempestade, né? Mas eu não gostei tanto de Barcelona, eu acho que foi o lugar que eu menos gostei dos que eu já fui. Tudo bem, deu hora de voltar. Só que na hora de voltar, a tempestade foi se intensificando. Era moto caída no chão, árvore, coqueiro derrubado, tudo voando na rua. E aquela chuva com tanto vento que parecia uma vassoura varrendo assim no aeroporto. Olhava da janela do avião, você via aquela chuva parecendo tipo, arrastando tudo. E tudo bem. E na hora de vir entrando pelo túnel, o túnel liga da plataforma até o avião, né? A passagem. Aquele túnel estava quase sendo arrancado. Tem um tecido dele, né? Ele é feito de tecido e ele é encaixado ali. Tava quase saindo. Uma parte dele eu olhei para cima e tava até quase saindo ali do avião, descolando, de tão forte que tava o vento. Entramos no avião, coisa que eu nunca vi na vida. O avião no chão balançando assim, ó. Nunca vi isso. Um avião no chão parado, mas era tão intensa aquela ventania que o avião balançava no chão. Já fiquei com medo, nós ficamos com medo, mas aconteceu o quê? Se fosse pegar um ônibus para ir de Barcelona para casa, ia dar entre 10 a 12 horas. Até você sair à noite, arrumar um ônibus, ver se tinha passagem para aquela hora. Eu tinha um voo para o Brasil no outro dia. Pensei em não ir ainda, falei, é o jeito, né? Até sair desse avião aqui, gastar mais dinheiro ainda também. Então fomos. Daí eles ficaram meio na dúvida ali e foi autorizado. Eu vi uma mulher falando no telefone lá, parece que ela falou entre os colegas dela ali que foi autorizado e tal. Daí de repente o avião foi mesmo. Tal, fez o táxi, na hora que o avião tirou as rodas do chão, foi das piores sensações que eu já senti na vida. Na hora que o avião saiu do chão, começou a balançar, balançar. Parecia bem pior que um carro passando numa rua cheia de buraco e pular. E o avião começou a subir e aquela ventania batia. Você olhava na janela, aquele monte d'água no avião. E o avião no meio de uma tempestade terrível, pessoal. E foi muito forte, foi a turbulência da pior que eu vi na minha vida. Já andei muitos voos, igual eu falei. Muitos já passei por turbulência, mas igual aquela não. E pessoas até gritaram no avião, porque teve uma hora que ele pega uns bolsões de ar e ele despenca. Só que você não sabe se é um pouco, se é muito. Ele deu uma despencada grande, teve hora, fazia barulho e balançava para lá e para cá, dava aquele medo do avião virar, não sei. E eu senti uma dor tão forte aqui, pessoal, que eu fiquei uns 20 dias ou mais com isso daqui tenso, com esse lado aqui da musculatura, porque eu segurei no banco aqui, não conseguia nem me mexer. E o avião não parava, todo mundo pensando até que o avião ia cair. Teve pessoas que gritaram, eu não sei, mas eu acredito que alguém atrás deve ter vomitado, porque se vomitaram no voo de manhã, que só estava um pouco esfumaçado as janelas ali, você não via nada, imagina num voo desse. E uma coisa, pessoal, que quem anda de avião sabe, o pau pode estar quebrando. Quando você olha para os comissários ali, eles estão tranquilos, estão dando risada, estão de boa lá. E você olhava para elas, não, elas estavam tipo um pouco tensa, sentada no chão com cinto já. Não tinha ninguém em pé no avião, todo mundo sentado. Mas foi uma turbulência, pessoal, que durou mais ou menos meia hora, 30 minutos. E foi horrível, o avião pulou muito, balançou no meio de uma tempestade, pessoal. E depois eu fiquei sabendo, por uma comissária também, que aquele voo foi o último voo que saiu do aeroporto. Para ter uma ideia como estava forte, um avião tentou descer, quando ele foi pousar, ele não conseguiu e voltou. Teve que sair de Barcelona, sair da Catalunha. E o aeroporto foi fechado. Então, nosso voo praticamente foi o último que saiu dali, o aeroporto fechou. Então, eu também acho que foi um erro da companhia ter feito isso. Para mim, colocou a vida de todo mundo em risco, mesmo que eles falam que sabem o que fazem, tudo. Para mim, não foi bem feito aquilo. No meio de uma tempestade, deveria ter esperado, ter feito outra coisa. Esperado passar, né? É o que tinha para fazer, não tem outra coisa. Não, foram resolver levantar o voo. Foi muito tenso, foi uma turbulência que teve grito, o avião balançou de todas as formas ali. Foi bem tenso, pessoal. Daí passou mais ou menos chegando em Madrid ali, tava de Barcelona, chegou mais ou menos na altura de Madrid e parou. Mas aquilo ficou, né? Todo mundo com
com aquela, sabe, todo mundo mal, com aquele semblante ruim pra caramba. Depois, quando você desce no aeroporto, tem um ônibus que leva de uma plataforma, de um terminal para o outro, né? Um ônibus te leva tal para uma saída. Ouvi pessoas ali dizendo que nós poderíamos ter morrido. E foi até verdade, né? Porque foi muito pesado mesmo a turbulência, da pior que eu já vi na minha vida. Foi tenso demais aquilo, o avião fazendo assim o tempo todo, indo para um lado, para o outro, para lá e para cá, assim. Foi horrível. E aquilo, eu igual falei no começo, eu tinha um voo para o Brasil. Imagina como não estava minha cabeça para no outro dia eu pegar 2 voos longos, pegar um voo de 50 minutos para Madrid e depois pegar um outro de 10 horas para o Brasil. Então pensa, daí fomos para casa aquele dia, até sem falar muito. Tem uma coisa que pelo menos eu, quando ando de avião, quando eu saio, eu sinto um alívio, né? Quando o avião desce e encosta as rodas no chão ali, que ele faz o táxi e vai parando, dá um alívio. Aquele dia eu saí do avião, parecia que estava lá ainda, não deu alívio nenhum, fomos para casa sem falar muito. Aí pronto, daí chegou em casa, pessoal, teve até... Ah, teve uma outra coisa também. E nisso nós fomos de metrô, não fomos de Uber nesse dia, pegamos o metrô e tal, morava perto do metrô, a 3 quilômetros mais ou menos. Paramos ali, ficamos na fila do ônibus, quando entramos no ônibus, uma coisa assim que eu achei bem curiosa também. Esse dia que deu tudo errado, depois a pior parte, né? Tudo que deu errado para mim não foi nada perto da turbulência, que foi a pior coisa, uma das piores coisas que eu já passei. E quando chegou ali no ônibus, eu não acho tão normal um motorista, nem no Brasil, nem na Europa, tá ouvindo música enquanto trabalha, né? Possa ser que algum outro faça isso, mas não é tão comum, tá? Então, e lá nesse dia o motorista lá tava fazendo isso. Ele tava com rádio ouvindo a música dos Mamonas Assassinas, né? Então, foi aquilo também que ficou marcado, né? Porque eles sofreram um acidente de avião e tal. E nesse mesmo dia, eu acabando de voltar do aeroporto, tenso, tava mal pra caramba, aquela sensação ruim ainda. E o motorista ouvindo isso daí. Daí passamos, na altura eu nem dei muita atenção assim, porque passamos, fomos pra casa. Daí eu comecei a pesquisar, né, pessoal, como que era a turbulência, ainda mais que eu tinha um voo pro Brasil, já não tava mais nem quase conseguindo ir, eu só pensava naquilo, como que eu vou pegar 2 aviões amanhã, chegando no Brasil, no outro dia eu vou pro Rio de Janeiro também, eu já não tava mais nem com cabeça para isso, né, nós estávamos mal pra caramba. Daí eu comecei a pesquisar, vi que essa turbulência aí foi muito forte, na minha opinião, de 0 a 10, grau 10. Muita gente já passou por coisas assim, 10 vezes piores ou mais. Pessoas que o motor do avião parou de funcionar e o avião retornou, raio que bateu no avião e abriu buraco, avião que fez uma curva quase total assim, turbulência, tempestade africana, turbulência de voar copo que fica até refrigerante no teto, comida espalhada pelo avião todo. Então eu vi isso daí e fiquei muito mal. Mas então foi isso, pessoal. Foi esse dia que deu tudo errado, mas assim, o que eu acho pior foi a turbulência, tá? O que aconteceu antes e depois do voo, para mim, nem fez tanta diferença. Assim, eu sei que perdemos dinheiro, teve algumas chateações ali, mas o pior foi mesmo ter passado por uma turbulência tão terrível dessa. Então foi isso, foi ano passado, na altura eu morava na Europa, foi ano passado, foi para Barcelona fazer um dia lá de... Aproveitar um dia, por exemplo, quem está em São Paulo vai para Curitiba, ficar um dia lá, tal, chega lá 7, 8 da manhã e volta à noite. Foi mais ou menos isso que nós fizemos lá. Era um voo mais ou menos de 2 horas, 1h50, 2 horas ali. E só que, infelizmente, tinha uma tempestade no dia, né? E deu tudo errado, então foi isso daí. Então foi isso, pessoal. O canal é Viver em São Paulo, né? Mas hoje eu quis trazer essa história aqui. Tem mais ou menos 1 ano e pouco, 1 ano e 4, 5 meses que aconteceu. E trouxe essa história aqui que aconteceu comigo. Foi bem complicado, tá? E foi bem tensa mesmo, deixou um pouco traumatizado ali para andar de avião depois. E depois eu não andei muito mais de avião, depois eu só tive que... eu fiz aquelas viagens que estavam programadas, né? Fui para Madrid, depois de Madrid 10 horas para São Paulo, com muito medo. Depois para o Rio de Janeiro, depois do Rio passamos acho que 2 ou 3 dias lá, voltei para São Paulo. Depois de São Paulo fiquei uns 20 e poucos dias aqui. Fui para Madrid de volta, depois pegamos um voo pequeno lá de 50 minutos. Tudo bem, daí parei de andar. Depois disso, só teve o voo que eu voltei para o Brasil, né? Daí nós voltamos a morar no Brasil, peguei o voo de volta só um, desci aqui, daí já não andei mais de avião. Mas não foi nem por isso, né? Foi porque eu voltei mesmo para o Brasil. Então é isso, pessoal. O canal é Viver em São Paulo. Sempre passa no canal aí que sempre vou colocar vídeo novo. O Instagram, o link tá na descrição, tá aparecendo na tela aqui também. Quem curte Instagram, se quiser dar uma olhada lá. Então é isso, até o próximo, valeu!